Meu nome é Romeu Sasaki, eu trabalho há mais ou menos 60 anos na área da colocação de pessoas com deficiência na sociedade, tanto na área da educação como saúde, lazer, enfim, todas as áreas de atividade humana. E a aula de hoje tem por título Abordagem da Deficiência pelo Modelo Social e Dimensões da Acessibilidade. Esses dois temas são intimamente ligados. Fundo branco. No lado esquerdo, dentro da grande mandala em tons de verde, está a fotografia de um homem em uma cadeira de rodas junto à mesa de um escritório. Ele é magro, tem a pele branca, cabelo curto, barba e bigode. Mexe no tablet que segura com uma das mãos. No lado direito, o letreiro. Abordagem da deficiência pelo modelo social e dimensões da acessibilidade. Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. Vamos começar pelo modelo social da deficiência. Para o modelo social da deficiência, o problema de colocar uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho está exatamente no mercado de trabalho, nas empresas, no entorno da empresa. Por isso que, para o modelo social da deficiência, a solução é eliminar as barreiras e não eliminar ou recusar a pessoa com deficiência que quer trabalhar. O modelo social da deficiência focaliza os ambientes, as barreiras incapacitantes da sociedade. E quem formulou essa ideia, que foi revolucionária, foi Agnes Fletcher, uma pessoa com deficiência, que, junto com outros ativistas, criaram esse modelo social da deficiência. O modelo social da deficiência foi tão forte, tão impactante, que criou o conceito exclusão zero. É um conceito que, segundo ele, não se pode recusar ninguém com base em alguns atributos pessoais dessa pessoa, como, por exemplo, a deficiência, a etnia, a idade e assim por diante. O modelo social da deficiência, por coincidência, também não nasceu do nada. Ele nasceu em decorrência dos direitos humanos de 1948 e, ao mesmo tempo, se baseou num outro conceito revolucionário, que é a equiparação de oportunidades. A equiparação de oportunidades é outro conceito importante que vem atravessando décadas, né? Porque ele foi formulado em 1981 como eliminar as barreiras cumprindo o modelo social da deficiência. É através de uma política que assegura que as adaptações razoáveis devem ser feitas para a pessoa com deficiência. E agora vamos examinar como é que, em geral, está o entorno e o próprio ambiente de trabalho. Aí nós vamos encontrar um outro conceito, que é a segunda parte da aula de hoje, que é a dimensão ou as dimensões da acessibilidade. Em primeiro lugar, nós encontramos nas empresas as barreiras, que podem ser de 7 tipos: arquitetônicas, metodológicas, instrumentais, comunicacionais, programáticas, naturais e atitudinais. Nós combatemos as barreiras e colocamos no lugar da barreira as acessibilidades. Então nós temos aí acessibilidade arquitetônica, acessibilidade metodológica, acessibilidade instrumental, acessibilidade comunicacional, acessibilidade programática, acessibilidade atitudinal e acessibilidade natural. Agora vamos juntar as duas coisas, os modelos e as acessibilidades e as barreiras. Antes do modelo social existiu o modelo médico. É um modelo que, em vez de focalizar a sociedade, focalizava a pessoa e, principalmente, focalizava as limitações da pessoa com deficiência. Então, juntando o modelo médico, que se preocupava com o que a pessoa não é capaz de fazer, com aquilo que é a dificuldade que a pessoa tem, juntando com as barreiras que a empresa não quer tirar, e o modelo médico também não exige, resulta que a pessoa com deficiência fica parcialmente ou totalmente incapacitada para trabalhar. Então, não é por falta de capacidade dela, é por causa desse ambiente do modelo médico com as barreiras da empresa que a pessoa fica incapacitada para trabalhar. Daí, então, surgiu o modelo social, que, junto com a ideia de eliminar as barreiras do local, do entorno da empresa, resulta que a pessoa com deficiência fica com a possibilidade de trabalhar.
até 100% de sua capacidade no ambiente de trabalho, onde as pessoas com deficiência interessadas em encontrar emprego, interessadas em adaptar razoavelmente a empresa, e onde as empresas poderiam encontrar ideias para implantar as adaptações razoáveis. A Organização Internacional do Trabalho lançou, em 2017, em inglês, espanhol, francês, etc., um livro sobre esse assunto de adaptações. O livro se chama Promovendo a Diversidade e a Inclusão mediante Adaptações no Local de Trabalho, um guia prático. Ilustração da capa do livro, que tem fundo azul. Em um cômodo sem paredes, uma mulher que segura uma maleta e um homem de turbante analisam um gráfico. Ao lado, um homem de terno e gravata está sentado na cadeira de rodas atrás da mesa de vidro. Ele atende uma mulher. No mesmo cômodo, um homem lê jornal sentado em um banco. Duas mulheres estão em pé. Uma delas usa um lenço que cobre os cabelos e o pescoço. A outra fala ao celular. Próximo a elas, um homem carrega uma criança no cangote. Que pode ser baixado gratuitamente no endereço que está aí no vídeo. blogstacausa.com.br/ebooks/ soletrando blogstacausa.com.br/ebooks/ Nós que somos ativistas nessa área, né, de colocação no trabalho de pessoa com deficiência, elaboramos uma lista de 7 dimensões da acessibilidade. Então, antes da acessibilidade, claro, existem as barreiras, né? Por isso que foi necessário haver acessibilidade. Nós encontramos barreiras que são de 7 tipos. Por exemplo, barreiras arquitetônicas. Quase todo mundo conhece barreiras no entorno das casas, no interior das casas, e também barreiras nos transportes coletivos, né? Então, barreiras desse tipo realmente inviabilizam, muitas vezes impedem, dificultam, no mínimo, pessoas com deficiência até de chegar ao local de trabalho ou até para se candidatar a uma vaga. Nós temos barreiras metodológicas. São barreiras nos métodos que tradicionalmente são utilizados na empresa, métodos e técnicas. Porque todos esses métodos e técnicas que as empresas criaram lá no passado até hoje, sempre tiveram em mente o trabalhador sem deficiência. Então os métodos eram perfeitamente utilizáveis por qualquer pessoa sem deficiência, porque os métodos não trazem essas barreiras para pessoas que não têm deficiência. Nós temos as barreiras instrumentais, que são as ferramentas, né? Desde lápis, caneta, transferidor, chave de fenda, são instrumentos de trabalho que, para a pessoa que não tem deficiência física, por exemplo, nas mãos, ou pernas, ou, enfim, não são problema, mas para quem tem deficiência, uma barreira instrumental é terrível, né? Porque inviabiliza, né? Como é que a pessoa vai usar uma determinada ferramenta que ela não consegue usar devido a uma deficiência nas mãos, por exemplo. Nós temos barreiras comunicacionais, né? Por exemplo, para a pessoa surda, a barreira das pessoas falando, né? O professor falando, o palestrante dando palestra. Para a pessoa surda, é uma barreira terrível, né? Para pessoas cegas, por exemplo, né? Haver apenas manuais, ordens de serviço impressos, né? E a pessoa cega não vai ler, né? Não vai poder ler. Então, é uma barreira isso. E uma pessoa que tem baixa visão, ou seja, aquela visão parcial, né? Se as letras são muito pequenas, dificulta demais. Se for, por exemplo, um texto em cores, em que não há contraste nas cores,
a pessoa com baixa visão vai misturar tudo, vai enxergar tudo uma coisa só e é uma barreira terrível. Nós temos barreiras programáticas. Por que programática? Porque são normativas, né? Então, ordem de serviço, uma lei, um texto, uma ordem de serviço, trazem barreiras invisíveis. Quem olha uma lei, quem olha uma política escrita e não percebe as barreiras, é porque as barreiras estão implícitas, estão escondidas, né? E nós, então, acabamos descobrindo na prática que essas barreiras invisíveis só são invisíveis, porque, na verdade, elas são barreiras, elas impedem e dificultam o funcionamento de uma pessoa com deficiência. Nós temos as barreiras atitudinais, essa quase todo mundo conhece, né? A questão do preconceito, discriminação, estigma, estereótipo, né? São barreiras atitudinais, quer dizer, quando uma pessoa sem deficiência tem essas barreiras atitudinais, ela não consegue interagir, a pessoa com deficiência não consegue interagir com essas pessoas que têm essas barreiras atitudinais. E, por fim, nós temos as barreiras naturais, naturais, ou seja, da natureza. As barreiras já existem naturalmente ali no meio ambiente. E muitas atividades humanas, né, profissionais, atividades de trabalho, acontecem, por exemplo, em áreas do meio ambiente, áreas naturais, né? E a pessoa, o trabalhador com deficiência, pode não conseguir acompanhar os seus colegas em uma atividade dentro desse ambiente ecológico, não consegue acompanhar porque existem barreiras naturais, né? Por exemplo, rios, rochas, enfim, morros, que existem naturalmente ali, e então, aí vem então, diante de todas as barreiras, os 7 tipos, nós temos então as acessibilidades. Então, nós chamamos, por exemplo, acessibilidade arquitetônica, aquela solução que foi encontrada para uma determinada barreira arquitetônica, e assim, para todos os outros tipos de barreiras, nós temos os correspondentes tipos de acessibilidade. Eu vou fazer agora um resumo da aula de hoje. Nós tivemos como título Abordagem da Deficiência pelo Modelo Social e Dimensões da Acessibilidade. Então, são 2 grandes subtemas, né? A importância do modelo social frente ao modelo médico. O modelo social é imprescindível, né? Nós precisamos usar esse modelo, precisamos nos inspirar no modelo social. A ideia de que, olha, o problema que a empresa tem para contratar certas pessoas com deficiência e o problema que certas pessoas com deficiência têm para ser aceito em alguma empresa, para uma vaga, deve estar levando a gente a pensar que a barreira está fora dessa pessoa, né? Está na própria empresa que está tendo essa dificuldade, causando a não contratação, a não seleção de pessoa com deficiência, achando que a pessoa com deficiência é que é responsável pela sua não contratação, porque ela tem uma deficiência que vai interferir no trabalho. Assim pensaria um empregador desinformado. Então, vamos insistir que não usamos mais o modelo médico, de jeito nenhum, né? Nós não queremos mais saber de alegar que a deficiência da pessoa é o fator que impede a contratação dessas pessoas. E sim, ajudar a empresa a enxergar dentro dela mesma as barreiras que tornam a pessoa incapacitada para o trabalho, né? De diversas formas. Incapacitada para o trabalho desde a seleção e mais ainda após a contratação. Então, está aí esclarecido esse tema. E a segunda parte são as dimensões da acessibilidade. E nós precisamos lembrar as empresas sempre, ou empresa, ou senhor empregador, não existem apenas barreiras arquitetônicas, né? Existem barreiras de 7 tipos. E
vamos examinar. A hora que o empregador encontrou uma dificuldade para contratar alguém, mesmo que ela deseje contratar, não vamos só checar se é por causa da barreira arquitetônica. Vamos checar as outras barreiras também, né? Onde nós vamos encontrar, está vendo? É essa barreira que está impedindo. Então, qual é a correspondente acessibilidade, né? Então, essa seria a síntese da aula de hoje. E agradeço, então, a atenção de vocês. No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.